no capítulo 20, versículo 12. Ontem nós falávamos do mapa da Terra Prometida, eu dizia para vocês. Né? Antes eu dizia, lave as vestes, encontre o Senhor. Quando encontramos a Deus, o Senhor nos dá o quê? O mapa para a Terra Prometida. Que está escondida exatamente aonde? Nos 3 primeiros mandamentos. Né? Jesus resume, né? Em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E agora ele continua nos dando o quê? As instruções. Ele deu o mapa para a Terra Prometida. E agora ele continua nos dando o quê? As instruções, que são os mandamentos. É o quê? É o segredo para uma vida longa nessa Terra Prometida. Não basta chegar. Não é só chegar. Eu costumo muito dizer às pessoas, não é chegar no final. É como é que você chega no final. É chegar inteiro no final da batalha. É chegar inteiro na Terra Prometida. Não é só chegar lá, é chegar inteiro. Para poder desfrutar dessa terra. Para poder conquistar, receber. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esses mandamentos para nós, ele não nos limita no sentido de travar. Eles nos limitam no sentido de irmos mais longe. Compreende agora? Quer ir longe? Aprenda, os mandamentos nos fazem ir mais longe. Eles não nos limitam no sentido de parar. Pelo contrário, sem os mandamentos nós ficamos limitados. Com os mandamentos nós ficamos o quê? Direcionados. Eles te direcionam para o alvo. Eles te direcionam para ir mais longe. E aí esse é o segredo de ter uma vida longa na Terra Prometida. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Aqui está um mandamento muito interessante, porque ele nos deixa confusos. E muita gente se perde exatamente nisso, até porque tem muita gente intrigado com seu pai, intrigado com sua mãe. E eu não estou colocando que é com motivo ou sem motivo, não. Normalmente é porque tem sérios motivos. Mas uma coisa é importante. Não importa o motivo, o mal que o seu pai ou sua mãe... Geraldinho, meu pai é um alcoólatra, fez isso, a gente sofreu, abandonou, exatamente. E eu não estou tirando esse peso disso, não, das responsabilidades. Ele já paga o preço disso, ela já paga o preço disso. Agora, nem por isso você deve desonrar. Pode ser uma prostituta, pode ser... Honra pai e mãe. Se você quiser prosperar na vida verdadeiramente, você vai ter que resolver essa pendência. Quanta gente não prospera porque vive bloqueado por causa das mágoas, dos ressentimentos em relação aos seus pais. Em atendimentos que eu fiz, durante todos esses anos, a coisa que eu mais percebi que trava as pessoas, que bloqueia o seu crescimento, era exatamente as marcas, ou do abandono paterno ou materno, ou de maus tratos que recebeu, ou desentendimentos, incoerências deixadas pelos pais e foram alimentados o ressentimento pelos filhos, e isso trava. Eu vejo adultos travados, inclusive com atitudes infantis, e inclusive com atitudes muito infantis, por causa daquelas marcas ainda lá da infância, lá da adolescência. E às vezes percebi também, com o passar dos anos, a inversão dos papéis. Então, primeira coisa, amado, perdoe seu pai, perdoe sua mãe por tudo que fizeram e honre-os. Isso aqui é uma postura que eu preciso. A honra é uma decisão que eu tomo de ter. A honra é um princípio que eu tenho. Isso aqui é muito forte. Honra é para quem tem princípio. Não é pelo merecimento das pessoas. Porque senão eu não vou fazer isso porque eu estou lá e ninguém faz isso por mim. Não, eu faço porque é meu. É honra. Entendeu? Isso aqui é forte. Então, outra realidade é o passar dos anos, a inversão dos papéis. Filhos querendo ser pais dos seus pais, né? Até como uma certa vingança, porque os papéis se inverteram e agora o filho é pai de seu pai. Então eu vou dizer uma coisa para você. Escute bem. Não importa a idade que seu pai tenha, que sua mãe tenha, ele sempre vai ser seu pai, ela sempre vai ser sua mãe, por mais que esteja na posição, inclusive, de necessidade sua. É o seu pai. Então não trate seu pai como seu filho. Não trate sua mãe como sua filha. Ele é seu pai. Ele é sua mãe. Ela é sua mãe. Agora, isso daqui é honra. Sabe? Talvez até você me pergunte, mas como eu posso honrar um pai que abandonou a família? Como é que eu posso honrar uma mãe que abandonou os seus filhos? Geraldinho, eu não posso honrar a minha mãe quando sofrimento ela me causou, abandonou os filhos. O meu pai abandonou a casa e etc. A resposta é honrar e não copiar, não modelar.
não fazer o que eles fizeram. Pelo contrário, não é torná-los, escute, honrar pai e mãe não é torná-los o exemplo, não é colocar e apresentar para os seus filhos, olha, meu pai, seu avô era um exemplo. Não, pelo contrário. Pelo contrário, até porque eles não foram exemplos de pais, de bons pais mesmo. É verdade. Mas honrar é algo que se faz não por merecimento, mas por princípio de quem honra. De quem tem honra. Se você tem honra, dê honra. Oferte honra, entendeu? Honra se faz por princípio. Por isso que eu falo para vocês, não seguir por sentimento. Quem guiar por sentimento vai se perder. Ou de raiva, ou de rancor, ou de paixão, sabe? Ou de empolgação. Não seguir por sentimento. Guie por princípios. E honra é um princípio. Eu falo muito para você. Quem tem princípios, meus irmãos e minhas irmãs, quem é fiel aos princípios, alcança promessas. Quer alcançar as promessas de Deus da sua vida? Seja fiel aos princípios. E um dos princípios é esse princípio da honra. Então, honra, mas meu pai não mereceu, nem minha mãe mereceu. Exatamente, eu estou honrando pelo que ele é. Não pelo merecimento dele e pelo princípio que eu tenho de honrar. Isso aqui é forte, inclusive porque é mandamento, porque é princípio para mim. E eu repito, a resposta não é copiar seu pai, não é modelar, não é fazer o que eles fizeram, não, pelo contrário, é fazer diferente, inclusive aprender com os erros dele. Nós vivemos um tempo de pessoas desonradas e por isso que é importante a gente fazer isso. Se a pessoa não merece, eu digo tudo. E outra coisa, às vezes eu nem sei se a pessoa merece. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não honram mais, onde esse valor está cada vez mais escasso, não se honra pais, não se honra autoridades, não se, alunos batendo em professores, agredindo, entendeu? Não se honra mais as autoridades, não se honra as amizades, não se honra as pessoas. E eu quero dizer para vocês, parece que a regra de hoje é a regra da afronta. Afrontar a tudo e a todos. Inclusive, as redes sociais fornecem um espaço aparentemente livre para isso, né? Porque eu posso falar sem até dizer, sem olhar na pessoa, se a pessoa também reagir para mim, né? Rapidamente eu lanço afronta a tudo e a todos sem a menor preocupação. Então, numa geração de pessoas que vivem de afrontar e desrespeitar, nós precisamos ser o povo que faz a diferença. O povo que honra, um povo de honra. Homens e mulheres honrados, ei! Numa geração onde nós vemos o desrespeito e a afronta como regra geral, nós precisamos fazer a diferença de ser homens e mulheres honrados. E por que você está honrando aquela pessoa que te fez tanto mal? Porque eu tenho honra. É tempo de recuperar a honra. Sim. É tempo de recuperar a honra. Mas afinal, o que é honrar, afinal? Porque se o mandamento fala honra pai e mãe, o que é honra? Bem, segundo o dicionário diz, honrar é o quê? Mostrar respeito. Interessante, né? Honrar é mostrar respeito. Vou te dizer uma coisa. Ninguém muda ninguém. Você não vai mudar ninguém. O máximo que a gente vai conseguir fazer é inspirar as pessoas. Sabe? E como é que eu inspiro as pessoas? Com os meus resultados. Então, lembre-se disso. Porque às vezes a gente quer mudar o pai, quer mudar a mãe, quer mudar o filho, quer mudar a filha. A gente não consegue mudar as pessoas. Então, pare de querer mudar seus pais, porque não vão mudar, não. Tenta para tu ver, né? Você tenta, não vai. Então, o que eu faço? Para você não viver em atrito 24 horas com seu pai e com sua mãe, para você não viver o tempo inteiro irritado, você precisa fazer o quê? Parar de querer mudar os seus pais. Respeite-os como são. Mas eles estão errados, são escolhas deles. Com os seus erros, com as suas qualidades, eles fizeram suas escolhas. E você é adulto para fazer também as suas escolhas. As escolhas dos seus pais não são as suas, como as suas também não são as deles. Então, quando eu honro, eu respeito, inclusive as decisões erradas que eles tomam ou tomaram. Respeitar, porque você não vai conseguir mudar. Perceba, meu pai é alcoólatra, aí você olha a moça dizendo, meu pai é alcoólatra, e aí? Aí toda vida que ele chega é uma briga danada e etc. E eu disse, conseguiu deixar? Ela, não, Geraldinho. Eu disse, pois é. Eu penso que você já percebeu, ou já deveria ter percebido, que ao longo desses anos seu pai é alcoólatra, toda vida que você chega, faz uma briga, seu coração fica mais fechado para ele, cria um espírito de desonra, de desordem na sua casa. Isso é verdade.
Eu dizia, respeite-o, honre-o. Não crie uma briga, você não é mãe dele para fazer isso. Sabe? Ame-o como ele é, como ele está. Passou um tempo, não quer dizer que vai acontecer sempre assim, mas nesse caso, passou um tempo, o pai começou a deixar de beber. Pelo amor da filha, não pela briga dela, não pela tentativa de mudá-lo. Então isso aqui é muito forte. Não estou dizendo que vai acontecer em todos os casos dessa forma, mas um ponto que você pode fazer é diminuir a tensão, exatamente não gerando isso. Não querendo mudar os seus pais. Eles fizeram as escolhas dele. Quando criança, o que é honrar, Geraldinho? Vou agora dizer bem claro para você. Só para você entender esse mandamento. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O que é honrar? Quando criança, isso significa obedecer aos pais. Se é criança, obedeça a seus pais. Quando adulto, significa o quê? Ouvir e respeitar os conselhos do pai e da mãe. O que não te obriga a fazer exatamente como disseram, porque agora você não é mais criança, agora você é adulto, mas examinar com sabedoria e como um adulto tomar a sua própria decisão, mantendo o respeito. Isso aqui é muito forte, porque senão você vai ser um adulto infantil. Aí vai ouvir o conselho do pai, vai dar errado e vai dizer, foi porque minha mãe disse, foi porque meu pai disse, não. Quando você é adulto, você escuta o conselho do seu pai. Você respeita, você ouve, você respeita o conselho. Ponto. Depois você, no seu silêncio, na sua intimidade, você examina, com sabedoria, pede a Deus sabedoria, examina, e aí você toma a sua própria decisão, não porque seu pai disse, ou porque sua mãe disse, mas porque você decidiu que era o correto a fazer. Então entenda isso. Criança, obedeça o pai, isso é honra. Adulto, escute. Respeite o conselho deles. Não é obrigado você que fazer, mas pelo menos honrar. Olha o movimento. Quando criança, quando adulto e quando os pais idosos. O que significa honrar? Significa cuidar deles, ajudá-los. O que pode ser das mais diversas maneiras. Ajudar com recursos financeiros, caso eles necessitem. Não desenfreadamente, um valor mensal. Olha, separei aqui, eu posso ajudar com isso. Tá aqui. Sabe? Ajudar com recursos financeiros. Eu não tenho recursos financeiros, tire um tempo para ouvi-los, para estar com eles. Sabe? Está enfermo, cuidando deles em caso de enfermidades. Mas tenha cuidado para não transformá-los em seus filhos. Quando eu falo isso, quando os pais às vezes estão idosos e doentes, querem transformar em filhos. Não, lembre-se, a honra deles vai ser mantida e deve ser mantida até o fim da vida. Eles são e serão sempre seus pais. Bença, pai, a benção, peça a sua bênção ao pai e à mãe, até o fim. Mas está doente, Geraldinho não está mais nem entendendo nada. Continue honrando, amado. Eu disse a vocês, mas Geraldinho, meu pai está com Alzheimer, não entende nada do que eu falo e etc. Escute bem. Eu disse a vocês que a honra não é uma questão da pessoa merecer ou não, ou entender. Agora eu vou colocar. Estávamos falando daquele caso de um pai que abandonou a família, de uma mãe que abandonou a família. Não é a honra se dá não por merecimento, ou por entendimento. Eu vou honrar meu pai porque ele está entendendo. Não, e quando meu pai não estiver entendendo, eu vou continuar honrando. Quando a minha mãe não estiver entendendo, eu vou continuar honrando. Entendeu? Porque a honra é um princípio de quem dá, não de quem recebe. Por isso que não é o filho, pai, cobre a honra. Não, não, não. Filhos, honrem os seus pais. Então isso é forte. Honrar pai e mãe é um ato de amor. Sabe? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, isso daqui é muito forte porque os pais ajudam os filhos a crescer e ensinam coisas que são importantes para que tenham uma vida longa. Cuidar dos pais é uma forma de mostrar o apreço por tudo. Por isso, você tem honra ou você é desonrado. Olha aqui, um princípio, uma promessa. Um princípio, uma promessa.